ainda esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens para mim. Ou seja, o celeiro é dele, a terra é dele, o dinheiro é dele, mas a alma não é dele. A alma ela vai prestar conta com o Senhor naquele grande dia, do que fez ou do que deixou de fazer. Nós sabemos que o nosso corpo, ele volta para o pó da terra, porque da terra viestes. O espírito volta para Deus, porque veio de Deus. Mas diz a Bíblia que a alma, ela tem um destino, o céu ou o inferno. Mateus capítulo 10, no seu verso 28, vai dizer: não temas o ladrão, não temas o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas temei antes a Deus, que tem um poder de lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Quando fala tanto a alma como o corpo, porque quando esse corpo morre, a alma sai e esse corpo não sente mais nada. Pode cortar, pode fazer o que quiser com esse corpo que não sente mais nada, porque o que faz sentir alguma coisa nesse corpo é a alma. A alma é a sede de todos os sentimentos, de dor, de emoções, de lágrimas, de sentimento e de tudo. E quando vem a morte por alguma doença, algum acidente, alguma coisa, a morte vem sobre as nossas vidas, então a alma vai se desligar do corpo. Mas essa mesma alma, ela sente dor, e é por isso que o texto vai enfatizar dizendo que temei a Deus, que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo. É uma linguagem a qual Deus está transmitindo, dizendo: olha, a dor que você sente nesse corpo é a dor que você vai sentir pós a morte, se não estiver com o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito sério, porque o nosso Senhor Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele falou do inferno para poder levar as pessoas para o céu, para que as pessoas ouvem sobre o inferno e tenham temor e queiram ir morar no céu. Mas em nossos dias hoje, muitos falam do céu e estão levando o povo para o inferno, porque não estão pregando o evangelho genuíno, o evangelho da salvação. Estão fazendo meio mundo de promessas, a qual não tem fundamento bíblico, e a pessoa cria uma esperança e não vê acontecendo nada, e muito se desvia e se afasta. Porque eu nunca vi Jesus falando que é daí e aquilo. Eu vi Jesus pregando e dizendo: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus não veio pregando que ia te dar riqueza, que ia te dar isso e aquilo. Ele veio anunciando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A maior promessa de Deus para a humanidade é o céu de gozo. A maior promessa de Jesus para mim e para você é a gente perseverar até o fim, porque no fim desta vida com Jesus tem o céu esperando a igreja. E Jesus foi muito preciso nos evangelhos, falando a respeito disso. E quando ele começa a falar no capítulo 16, do verso 29, ele vai estar nos alertando. Porque tem muitos que estão perdidos, não é do lado de fora. Tem muitos perdidos, é dentro da igreja. Perdidos na mágoa, perdidos no passado, perdidos porque não conseguem liberar perdão. Alguém que feriu, que o machucou. E não fica pensando que quem está cheio de amargura, de raiz de amargura da igreja, vai acordar no céu, não, irmão. Aleluia. A Bíblia fala que nessas parábolas, uma que vai destacar nela, a dracma perdida que se perde dentro da casa, um se perde fora, que é o filho pródigo, se sai e se assume e já está perdido. A ovelha perdida, decepcionada, vai, se perde, o pastor vai lá, prega, ela volta com facilidade, porque se perdeu. Mas há uma dracma que se perdeu dentro da casa. Aí diz o texto que a mulher pega uma vassoura, pega uma lamparina, ela vai varrer a casa,
E ela vai acender a lamparina e ela vai encontrar a moeda que estava perdida. Ela vai se alegrar com as suas amigas e diz o texto: a alegria nos céus, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Ou seja, está dentro da casa, não está fora. E o pior que nos preocupa é isso aqui, porque uma moeda, se a gente pega uma moeda e joga aqui no chão, a gente sabe que é uma moeda, mas a moeda não sabe que é uma moeda, e a moeda não sabe do seu valor, porque é uma moeda. Ou seja, muitos perdidos dentro da casa, e o pior que não sabem que estão perdidos, e também não sabem o seu valor, e não sabem reconhecer o valor de Jesus Cristo, a qual morreu na cruz, a qual foi levada ao Gólgota. E isso é preocupante, porque uma mensagem como quando vem ao nosso coração como essa, é o Senhor dizendo: para tudo que você está fazendo, reflete a sua vida e veja as suas ações e atitude, não é de uma dracma perdida. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui é bom, pregar é bom, louvar é bom, viver a palavra de Deus é fruto. Deus não me chamou simplesmente para poder pregar e louvar, Ele me chamou para poder viver a tua palavra. Ele nos chamou para poder viver a tua palavra. Isso não é manifestação de dom, mas viver a palavra é frutos revelados no nosso cotidiano do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando o Senhor vai nos advertir mediante esta palavra, Ele está dizendo: havia um homem rico. Não fala o nome dele, fala: havia um homem rico, que todos os dias, com as tuas vestes de linho finíssimo, roupa de púrpura, se regalava todos os dias, fazia banquete, dava festas. Mas agora este homem está vivendo de uma forma luxuosa. Aleluia. Pastor, é errado ser rico? Não, mas é a maneira que eu vou conduzir a riqueza que Deus me proporcionou. É a maneira que eu vou me conduzir. Abraão foi mais rico do que este homem e está no céu, porque não é avarento. Colossenses capítulo 3 fala, capítulo 4 fala sobre o poder da avareza, que é a idolatria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem tem amor ao dinheiro não tem coragem de dar uma cesta básica para ninguém, não tem coragem de estender as mãos para ninguém, porque tem medo de ficar pobre. E olha só o que o texto diz: e jazia um mendigo à porta do homem rico. A palavra jazia é porque alguém simplesmente jogou ele lá. Se você buscar a palavra no original, jazia, é porque alguém jogou ele lá. Talvez um familiar, talvez um conhecido que não quis estender as mãos, talvez dando trabalho, pegou e jogou na porta do rico, com a esperança do rico fazer alguma coisa por este homem. Mas o que muitos não sabem é que tem muitos ricos que é pior do que pobre. Tem muito rico que não faz o que o pobre faz, o que faz de um homem extremamente rico e de um homem extremamente pobre. Talvez alguém, quando pegou esse homem jogou na porta do rico, dizendo: este homem é rico, ele tem de sobra. Enquanto tem alguém que tem de sobra, tem alguém que precisa de uma mão estendida ou de um prato de comida, mas alguém não faz isso por ele. O rico não estende as mãos. É só o que diz o texto. Na porta do rico. Aí o rico certamente, quando abre o portão que sai, vê lá, mas finge que não vê. Tem pessoas que vê a necessidade do próximo, mas finge que não vê. Aí diz o texto que certamente ele passa, porque está na sua porta. Quem não vê que está jogado em sua porta? Ele passa e está lá o homem jogado. Não dá importância, não dá ligança, e não está nem aí.
Mas chega um dia que Jesus vai igualar os dois. Porque a morte, ela iguala o rico e o pobre. Se o rico desce a 7 palmos, o pobre também desce. A morte vai trazer igualdade. É só que diz o texto: e veio a Lázaro morrer. Certamente, pela lógica, ele morreu primeiro. O texto diz que Lázaro morreu. Por quê? Não tinha um plano de saúde, não tinha recursos para poder tratar da sua saúde, não poderia estar no hospital particular porque não tinha capitalismo para isso. O rico vive mais por causa dos recursos que ele tem. O pobre, ele vai morrer porque não tive recurso. E a morte vai chegar primeiro na vida de Lázaro. Aquele que estava cheio de feridas, a qual os cães vinham lembrar as suas chagas. Certamente no dia que Lázaro morreu, o rico certamente diz: aquele pobre miserável crente morreu, já não está mais na minha porta. Mas diz o texto bíblico, eu acho interessante isso aqui, que quando Lázaro morre, você pode contextualizar o texto em sua casa. Tem um ponto e uma vírgula. Tem um ponto e uma vírgula. Ou seja, quando uma pessoa morre, ponto final, o médico fala: está morto, e deu o diagnóstico. Mas a vírgula, aí é que entra o espiritual. A vírgula é o Senhor dizendo: morreu aqui, mas vai dar continuidade comigo lá no céu. Porque crente não morre, passa da morte para a vida. Quando você morre em Cristo Jesus, alguém coloca um ponto final na tua história aqui, mas Deus vem lá e coloca uma vírgula dizendo: a tua história continua comigo lá na Nova Jerusalém. Há um céu te esperando, há um céu para quem persevera até o fim. Eu vim aqui nesta noite pregar a palavra de Deus para alguém. Se você está frio espiritualmente, está fraco, se levanta, meu irmão, se levanta na obra, na presença de Deus, se esforça em buscar o Senhor, porque a Bíblia diz em Isaías 55:6: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está aberto. O tempo da igreja se despertar é hoje. O tempo da igreja se levantar é hoje. Se alguém está se afastando e não quer nada com Deus, meu irmão, deixa. Já pregou, não quer nada com nada, deixa. Se muito se acha demais que é alguma coisa, o Senhor quebra o egocêntrico do homem. Olha o que diz o texto: Lázaro morre por um ponto final. Mas agora diz o texto que a morte também vai chegar para o rico. Os planos de saúde, a sua riqueza, não vai assegurar uma vida eterna aqui sobre esta terra, irmãos. A morte não tem como subordinar a morte. A morte, mais cedo ou mais tarde, ela chega. E o que diz o texto? Quando Lázaro morre, foi levado por quem? Pelos anjos. Foi recepcionado pelos anjos. Mas quando o rico morre, e diz o texto, e foi sepultado, aí você vai ver, ponto final. O rico morre, é sepultado, e vai colocar ponto final. O ponto final é: acabou a história dele, acabou tudo. Foi sepultado, ficou a fazenda, ficou as casas, ficou os carros, ficou o dinheiro, ficou tudo. E o que ele pode fazer em vida, ele não fez, porque tem alguém que pode fazer algo em vida e não faz. Você vai ser lembrado do que você fez. Você vê que Lázaro tem nome, o rico não tem nome. Porque, pastor, morreu, ponto final e acabou. Mas quem morre em Cristo e deixou um legado sobre a terra, sempre alguém vai lembrar dele. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Eu estava no estado da Bahia, pregando a palavra de Deus lá, e o antigo pastor lá morreu há uns anos atrás. Mas por onde eu passei, eu vi os irmãos falando dele. Pastor fez uma grande obra aqui.
pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Ou seja, melhor do que deixar posses é de ser lembrado pelo legado que deixou pelo nome. Glória a Deus. Vou repetir, mais importante do que deixar posses é deixar legado, é deixar o nome de mulher e de homem de Deus que andou na presença de Deus. Tem muita gente que quando morrer hoje, amanhã já não se lembra mais dele, não se lembra mais dela. Morreu, deixou posses, mas não deixou história. Morreu, deixou posses, mas não deixou nome. Glória a Deus. Porque melhor do que deixar nome sobre esta terra é ter um nome escrito no livro da vida. Aleluia. Lucas 10:19. O discípulo chegou até Jesus feliz, dizendo: mestre, nós pregou, demônios caiu, a gente expulsou demônios, enfermos foi curado. O Senhor vai olhar para eles alegres, contentes, porque para alguém só é Deus só opera quando acontece algum tipo de movimento. Mas observa que o Senhor vai virar e dizer para eles: não vos alegreis porque os demônios subtêm a voz, mas alegreis porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A alegria do crente, meu irmão, não é porque alguém vomitou macumba aqui, alguém foi curado aqui, não. A alegria nossa é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a nossa maior alegria, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Tu tem certeza que o seu nome está lá? Aleluia. Porque João vai descrever em Apocalipse dizendo: e todo aquele que o nome não foi achado escrito no livro da vida, esse foi amarrado pé e mão e lançado no lago de fogo do inferno. O nome tem que estar lá. O nome tem que estar lá. É por isso que muitos não entendem. Mateus 10:32. Todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o confessa diante do Pai e diante dos anjos, e o seu nome é escrito no livro da vida. Mas todo aquele que negar Jesus aqui na terra, diante dos homens, também o vai negar diante dos seus pais, diante dos anjos, diante do seu Pai, diante dos anjos. Por isso que nós não devemos negar o nome de Jesus. Aleluia. Este homem passou a vida toda negando a existência de Deus. Quantas oportunidades ele teve, quantas chances Deus deu a ele, mas mesmo assim ele não aproveitou nenhuma oportunidade que ele teve. E pensou que aquela vida dele durou por muitos e muito tempo. O diabo cega o entendimento do ser humano para poder viver distante de Deus, achando que nunca vai morrer. E o que eu acho interessante é que ele morre, é sepultado, e quando ergue os seus olhos, ele levanta. Sabe por quê, irmãos? Ele é sepultado, não mostra anjo vindo buscar ele. Também não mostra Deus mandando ele para o inferno. Sabe por quê? Porque para você poder ir para o céu, os anjos te levam. Mas para poder ir para o inferno, ninguém te leva, nem Deus. Você vai sozinho com as suas escolhas e ações que tiver a sua vida toda jogou fora. Deus falando, a pessoa recusando, ignorando, rejeitando. É por isso que o texto não fala que Deus o levou para o inferno, porque Deus não leva ninguém para o inferno. Deus leva para o céu. Mas para o inferno, quando a pessoa morre sem Jesus, os demônios vêm e levam a alma para o inferno. Porque essa é a função deles. Quando ele levanta os olhos, ele enxerga Lázaro e pai Abraão. Dentro do inferno, ele olha para cima. Passou a vida toda olhando para a terra. Passou a vida toda olhando para a terra. Serviço, carro, baladas, festas, bebidas, drogas, etc, etc. Passou a vida toda olhando para a terra. O dia que morre, olha para o céu. O tempo de olhar para o céu é hoje. O tempo de olhar para cima e dizer: pai Abraão, tem de misericórdia de mim. É hoje. Depois de morrer, de levantar os olhos, de reconhecer
Muitos vão acordar tarde demais. Muitos vão erguer os olhos para o céu tarde demais. Você está vivo. E todos os dias Deus te dá a oportunidade de você se arrepender e de se voltar para Ele e viver na presença dEle, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz. Você acha mesmo que Deus ia enviar o seu filho para poder morrer, ser envergonhado, ser cuspido por nada? Não, Ele morreu, ressuscitou, está no céu, mas cruz é um preço. Aleluia! Que pensa que Jesus foi só um herói. Tu acha bem que o sofrimento dele todinho foi em vão? Para hoje muitos não dão credibilidade. Ergueu os olhos. Aí vai dizer: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Clamou Deus tarde demais. Clamou a misericórdia do Senhor tarde demais. Tem pessoas que vão clamar ao Senhor tarde demais. Aonde mais tem clamor é dentro do inferno. Aonde mais tem dor e gemido, conforme descreve, o próprio Senhor descreveu isso, ranger de dentes, sofrimento. Aonde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, é lá. Ele ergue os olhos e clama tarde demais. Agora já era. Tem muita gente que vão clamar tarde demais. Tem a vida toda de poder clamar ao Senhor, para ter uma vida ativa na presença de Deus, na obra de Deus, ajudando, somando. Mas muitos só pensam em si, como este homem rico. Agora ele vai dizer: Pai Abraão passou a vida toda dando as costas para Deus, e agora dentro do inferno reconhecendo que ele é pai. Lá dentro já era, irmão. Lá dentro, todos que ouviram essa mensagem um dia e não deu credibilidade nela, lá vai dizer: Pai, é verdade o que estava escrito. Pai, é verdade. Lá já é tarde demais. Porque muitos vão dizer: Pai, o tempo é hoje, meu irmão, a hora é essa de reconhecer Deus como Pai e clamar todos os dias pela misericórdia de Deus. É hoje, não é amanhã ou depois, porque amanhã não pertence a gente. Tem alguém dizendo que quando estiver preparado, eu sigo a Deus, não vai estar preparado nunca, porque a gente nunca está preparado enquanto a gente não tomar uma decisão de entregar a nossa vida a Ele. Não, já entreguei minha vida ao Senhor, meu coração é dele e a tua vida. Coração é uma bomba de sangue que bomba aqui dentro, irmão. O Senhor quer o nosso corpo, os nossos olhos, o nosso ouvido, e quer toda a nossa vida para Ele. Aleluia! E a Bíblia diz: ao longe ele enxerga Pai Abraão e Lázaro. Longe. Porque a Bíblia faz questão de dizer longe, porque ele passou a vida toda aqui na terra longe de Deus. Aí tu pensa que agora ele vai passar a eternidade junto com Deus? Não! Quem passar a vida aqui longe de Deus vai passar a eternidade longe também dele. Meu Deus! Quem viver perto dele aqui na terra também vai passar a eternidade perto dele. Mas quem passar aqui na terra longe dele, também na eternidade vai passar longe dele. É, Jesus! É, Deus, desse jeito! Por isso que o Senhor fala: buscar o Senhor enquanto está perto, porque um dia ele vai estar longe, fora do nosso alcance. Pense nisso. Seja mais crente, seja mais servo, seja mais humilde, ouve mais, aprende mais, se dedique mais, porque Jesus está voltando. Se não voltar de forma coletiva, Ele pode voltar para mim e para você. Deixa eu correr. Aí fala: permita a Lázaro que morre a ponta do dedo e refresque a minha língua. A minha língua. Irmãos, deixa eu tomar. Aleluia! Aqui nós pode. Glória a Deus! Muitos falam, sabe por quê? O inferno aqui na terra, engano de Satanás. É
Porque o texto diz: permita a Lázaro que molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Para quem está com sede, irmãos, um dedo molhado refresca a língua? Não. Então por que Jesus disse isso? É dizendo: ei, no inferno tem tanta ausência de água que não tem um dedo molhado. Ou seja, o rico que tinha água de abundância, água mineral, água boa, enquanto muitos precisando não estendiam as mãos para nada, está com a ponta do dedo caçando água no inferno e não acha. Não tem água lá. Você consegue imaginar ficar um dia, 2 dias sem água, 3 dias? A gente faz propósito constantemente de 3 dias, às vezes sem jejuando, sem água, sem comida, e no 3º dia a garganta está seca, a língua está seca. Imagine ficar a vida toda sentindo sede, não tem água, não tem nada. Devemos pensar nisso hoje. No inferno não tem uma gota de água sequer. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Fuja do inferno, corra de lá, porque tem um céu te esperando para quem se achega ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí fala, sabe o que? Fala a Deus, aleluia. Esse sofreu os males. Lembra da vida que tu teve? Porque tem gente que vai viver o céu aqui na terra, porque eles vão ficar distante de Deus e fazendo tudo o que é impropício, vivendo suas vidas dos mesmos jeitos que querem viver, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas escute, ele vai dizer bem assim: não tem como, há um grande abismo. Quem está lá não passa para cá, quem está aqui não passa para lá. Não tem como. Você teve a sua escolha, você teve as suas decisões, você ouviu. Por quê? Vamos ouvir isso. Ele vai dizer: pai, eu tenho 5 irmãos, permita a mim aí ter com eles, a fim de que eu venha dar testemunhar deste lugar de tormento que eu estou. Ele quer voltar, ele quer ter uma oportunidade, mas ele já teve muitas e jogou fora. Meu Deus, aleluia. Talvez quantas vezes esse homem escarneceu da pregação, quantas vezes ele rejeitou antes que veio com a mensagem de Deus para eles. Quantas vezes Deus quis alcançar o coração dele, mas pai Abraão vai responder e vai dizer bem assim: tem Moisés e tem os profetas, ouça eles, porque se não ouvir quem pega a palavra, muito menos acreditar que alguém possa ressuscitar dos mortos, porque a palavra fala a ressurreição, e se eu não crer na palavra, eu não acredito em mais ninguém. Ele dizendo, sabe o que? Tem Moisés, uma referência daquele que trouxe os 10 mandamentos, estatutos e leis, como servir ao Senhor. E tem os profetas, que é aquele que traz o recado de Deus para o povo. Tem gente que tem A e B como referência e nem sabe se é homem ou mulher de Deus. A referência aqui é bibliocêntrica. A referência é Moisés, que é homem de Deus, é os profetas, ouça ele. Ou seja, é pai Abraão dizendo: se eles não ouvirem os profetas que eu envio, se não ouvir a Moisés, também vai vir para esse lugar de tormento e vai se juntar com você. Meu Deus. Porque no inferno a mente é consciente de tudo. A pessoa lembra de um culto como esse, a pessoa lembra de tudo, porque o homem está dizendo: eu tenho 5 irmãos. O homem está dizendo: eu tenho sede. O homem está dizendo: eu estou atormentado. O homem está dizendo: está me queimando, estou sofrendo. Tudo isso, tudo que tem dor e sofrimento do inferno tem, de sobra. Se
Se eles não ouviram a Moisés e os profetas, é o Senhor dizendo, também vai vir para esse lugar. Nós devemos piamente, irmãos, ouvir atentamente a voz do Senhor. Eu poderia trazer qualquer outra mensagem aqui, mas o Senhor ardeu no meu coração quando eu cheguei aqui. Porque a minha preocupação não é alguém dizer bem assim, um culto foi bom. Porque culto bom não muda a vida de ninguém se a atitude for a mesma amanhã. Mensagem perfeita não muda a vida de ninguém se a sua atitude amanhã ser a mesma. Mas o diabo sopra no ouvido de muitos. O inferno não existe. Ei, muitos não podem acreditar no inferno, mas o inferno acredita em muitos. Ou melhor dizendo, você talvez não acredite no inferno, mas o inferno acredita em você. Glória a Deus, aleluia. Aqui ainda está bom, irmãos. Quem sente dor de cabeça, toma um remédio que a dor passa. Sente alguma dor na coluna, toma uma injeção que passa. Lá não tem remédio de aliviar a nossa dor. O Senhor me trouxe que me dizer para alguém, se arrepende enquanto é tempo. O meu sobrinho, estou concluindo já, até 8h30. O meu sobrinho chegou lá em casa. E a última mensagem que eu preguei para ele, e tem por volta de 16 anos, foi esse: Leonardo, sirva a Deus. Sai desse mundo de ilusão. Sai dessas amizades que está te levando para o buraco. Senão você vai conhecer o que está escrito aqui e vai saber que é verdade o inferno. Se você morrer distante do Senhor. Ele ignorou. Eu tentei. E a mensagem não mudava de endereço. Era sempre a mesma. Até o dia que fizeram uma casinha para ele e chegou a notícia, e quem foi reconhecer o corpo fui eu. Quando eu entrei dentro do hospital, lá eu vi o corpo dele todo esfaqueado. Está ali só o corpo, não sente mais nada. Só que a alma dele teve um destino. Eu posso afirmar que está no inferno? Não. Mas eu posso falar para onde foi. Eu posso falar que foi para o inferno segundo a Bíblia, quem morre distante do Senhor. Mas eu não posso afirmar que está lá dentro. Mas eu posso dizer que foi para lá segundo a Bíblia. Mas eu não sou Deus para poder afirmar que ele está lá dentro. Essa mensagem, ela nos dá a escolha. Qual escolha a gente quer? Para uns que estão aqui, é continuar no caminho da salvação. Para outros que estão oscilando entre dois pensamentos, é tomar uma decisão hoje da sua vida. Talvez essa mensagem foi a última que Deus trouxe para alguém nessa noite se arrepender. E depois que eu sair daqui, ou alguns dias, alguém falar, naquele culto que você estava, alguém ouviu a palavra, mas não tomou uma decisão, e chegar a notícia, alguém morreu, e a minha consciência, as minhas mãos está lavada. Porque muitos acham ruim perder a vida aqui na terra, mais ruim do que isso é passar a eternidade sofrendo, irmãos. Que possamos hoje permanecer com Cristo. Se tiver alguém aqui afastado, oscilando entre dois pensamentos, eu te convido hoje a você fazer uma aliança com o Senhor, a você entregar a sua vida para o Senhor. Há 19 anos que eu prego esse evangelho. Eu já vi tantos jovens sorrindo durante a mensagem, não acreditando, e a maioria deles não está mais entre nós. E se Deus tiver tido misericórdia na última hora, porque o homem rico não teve tempo de se arrepender, ergueu os olhos dentro do inferno. Mas escute, se coloca de pé. Não vou passar muito tempo não, vou orar pela sua vida. Escute, se ele tivesse tomado uma decisão 5 minutinhos antes, ele teria entrado no céu. Lembra de Jesus na cruz? Um ladrão à esquerda, um ladrão à direita, e um falou: se tu é filho de Deus, desça daí e salve nós três. E o outro diz:
Esse homem nada fez, é inocente. Ergueu os olhos e viu em cima de Jesus, Rei dos Judeus. Ele vai dizer: Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O da esquerda, certamente quando morreu ele mesmo, ergueu os olhos do inferno. O da direita se arrependeu 5 minutos antes da morte. Jesus o levou. Nem todos vai ter esses 5 minutinhos para poder se arrepender.